Oi, eu sou o Henrique, eu vim aqui apresentar o seminário de morfologia. Vou começar aqui falando sobre o meristema. Após a fundação, o zigoto divide-se várias vezes para formar o embrião. No início, todas as células do corpo embrionário se dividem, mas com o crescimento e desenvolvimento vegetal, as divisões celulares vão ficando restritas a determinadas regiões do corpo do vegetal. Assim, no vegetal adulto, algumas células permanecem embrionárias, isso é, conservam sua capacidade de divisão e multiplicação. E a esses tecidos que permanecem embrionários, damos o nome de meristemas. A formação de novas células, tecidos e órgãos, através da atividade meristemática, envolve divisões celulares. Nos meristemas, algumas células dividem-se de tal modo que uma das células filhas, restante da divisão, cresce e diferencia-se tornando uma nova célula acrescentada no corpo da planta, e a outra permanece indiferenciada, como célula meristemática. As células que permanecem no meristema são denominadas de células iniciais, e as que são acrescentadas ao corpo da planta são denominadas de células derivadas. As iniciais e as derivadas mais recentes compõem os meristemas apicais, ou promeristemas. Geralmente, as células derivadas ainda se dividem várias vezes, antes de sofrerem as alterações citológicas que denunciam alguma diferenciação. Na atividade meristemática, a divisão celular combina-se com o crescimento das células restantes da divisão. Este aumento de volume é, na realidade, o maior responsável pelo crescimento em comprimento e largura do vegetal. As células que não estão mais se dividindo e que podem ainda estar em crescimento iniciam o processo de diferenciação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dos meristemas. Vários critérios podem ser usados para a classificação dos meristemas. Um dos mais usados é a posição que eles ocupam no corpo da planta e sua origem. De acordo com sua origem, os meristemas podem ainda ser classificados em meristemas primários e meristemas secundários. Os meristemas apicais da raiz e do caule são primários em origem, porque estão presentes na planta desde o embrião. A atividade desses meristemas forma os tecidos primários e leva ao crescimento e comprimento dos órgãos. Agora, meristemas secundários. Os meristemas secundários, quanto à origem, se formam a partir dos tecidos primários, já diferenciados, e produzem os tecidos secundários. Nesse sentido, o filogênio e o câmbio vascular são considerados meristemas secundários. Agora, a sua classificação mediante a sua posição. 1. Meristemas apicais. Os meristemas apicais são encontrados no ápice do caule e da raiz. A atividade desses meristemas resulta na formação do corpo primário. Os meristemas apicais podem ser vegetativos, quando dão origem a tecidos e órgãos vegetativos e reprodutivos, quando dão origem a tecidos e órgãos reprodutivos. O termo meristema não é restrito apenas ao topo do ápice radicular e/ou caulunar, porque as modificações que ocorrem em suas células são graduais e vão acontecendo desde a região apical até aquelas regiões onde estão os tecidos já diferenciados, como na raiz. Usamos os termos meristema apical, promeristema, e tecidos meristemáticos primários, para fazer uma distinção entre o meristema apical propriamente dito e os tecidos meristemáticos logo abaixo. Assim, quanto ao grau de diferenciação das células, podemos reconhecer nos meristemas apicais. Promeristema, que é um conjunto formado pelas células iniciais e suas derivadas mais recentes. Meristemas primários, parcialmente diferenciados. Células dos tecidos abaixo, ainda meristemáticos, mas parcialmente diferenciados, já que não fazem mais parte do promeristema. Protoderme, meristema que origina a epiderme. Procâmbio, meristema que origina todos os tecidos vasculares do sistema vascular primário. Xilema e floema. Meristema fundamental, meristema que forma os tecidos primários do sistema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. Ápice radicular,
Considerando o ápice da raiz como um todo, podemos visualizar o promestema e os meristemas primários. Logo a seguir, um pouco mais acima, estão os tecidos meristemáticos, parcialmente diferenciados, ou seja, os meristemas primários, a protoderme, que origina a epiderme, e o procâmbio, que formará o cilindro vascular, e o meristema fundamental, que dará origem ao sistema fundamental de tecidos. Na maioria das raízes, o meristema apical aparece envolvido pela coifa, um tecido primário parenquimático. Ápice caulinar. O caule, com seus nós e entrenós, folhas, gemas, axilares, ramos e também as estruturas reprodutivas resultam, basicamente, da atividade do meristema apical. A organização do meristema apical do caule nas angiospermas é a denominada organização do tipo túnica-corpo. Túnica, com uma ou mais camadas cujas células se dividem perpendicularmente à superfície dos meristemas, o que permite o crescimento em superfície do meristema. Corpo. Logo abaixo das camadas da túnica, está o corpo, e é formado por um grupo de células que se dividem em vários planos, promovendo o crescimento em volume do meristema. Assim, esse grupo de células centrais acrescenta massa à porção apical do caule. Meristemas laterais. Em muitas espécies, o caule e a raiz crescem em espessura, devido à adição de novos tecidos vasculares ao corpo primário, pela atividade do campo vascular. Com o aumento do volume interno nesses órgãos, a epiderme, tecido de revestimento do corpo primário, é substituída pela epiderme, pela periderme, que tem origem a partir do filogênio. Esse crescimento em espessura é denominado de crescimento secundário. O câmbio vascular e o filogênio são também conhecidos como meristemas laterais, devido à posição que ocupam no corpo vegetal. Câmbio vascular. O câmbio vascular se instala entre o xilema e floema primário e produz tecidos vasculares secundários. Filogênio. Como mencionado anteriormente, no caule e na raiz das plantas que apresentam crescimento secundário, a epiderme é substituída pela periderme, um tecido de revestimento de origem secundária. Bons exemplos de formação de periderme são vistos nas plantas lenhosas entre as dicotiledôneas e gimnospermas. Bom, agora eu vou estar falando sobre o esquerênquima. Bom, o esquerênquima é um tecido de sustentação caracterizado pela resistência e elasticidade, apresentada por suas paredes celulares. Uma parede elástica pode ser deformada sob tensão ou pressão, mas reassume sua forma e tamanho originais quando essas forças desaparecem. A presença de esquerênquima é como uma camada protetora ao redor do caule, sementes e frutos imaturos, que evita que os predadores se alimentem deles. Uma vez que a lignina não é digerida pelos animais, assim o esquerênquima funciona como um mecanismo de defesa para a planta. Paredes secundárias, lignificadas. Como as do esquerênquima, também podem ser encontradas nas células de condução do xilema e no parênquima do xilema. Eventualmente, algumas células parenquimáticas também podem tornar-se esclerificadas. Portanto, as paredes secundárias lignificadas não são exclusivas das células do esquerênquima, o que dificulta uma delimitação exata entre as células, tipicamente esquerênquimáticas. Parênquima esclerificado ou células do xilema. Algumas características agora. O esquerênquima é um tecido de sustentação cuja principal origem é o meristema fundamental, como o colênquima. Difere do colênquima por ser formado por células que não retêm seus protoplastos na maturidade e por apresentar paredes secundárias lignificadas uniformemente espessadas. A matriz das paredes celulares do esquerênquima é formada apenas de hemicelulose, e as substâncias pépticas estão ausentes e a celulose é mais abundante nas paredes secundárias do esquerênquima
do que nas paredes primárias. A lignina é um polímero complexo, característico desse tecido, chegando a atingir 18 a 35% do seu peso seco. A deposição das camadas de parede secundária vai reduzindo o lume celular, e a formação dessa parede secundária acontece após a célula ter atingido seu tamanho final. Peraí que o relógio está pitando. Bom, agora continuando falando sobre a lignina aqui. O processo de lignificação se inicia durante a formação da lamina média e da parede primária. Em seguida, a lignina atinge a parede secundária com maior intensidade. A lignina forma uma rede ao redor das microfibrilas, dando maior força e rigidez à parede. Por se tratar de uma substância inerte, oferece um revestimento estável, evitando o ataque químico, físico e biológico, pelo fato da lignina ser altamente hidrofóbica. A passagem da água através da parede secundária é extremamente lenta, enquanto a água e a maioria das substâncias nela dissolvidas passam facilmente pela parede primária. As paredes do esquerênquima apresentam vários tipos de pontuações, tipos celulares e ocorrência do tecido. As células do esquerênquima apresentam uma grande variedade de formas, tamanhos, mas dois tipos gerais podem ser reconhecidos: as escleredes e as fibras. As escleredes são células mortas, com paredes secundárias espessadas e lignificadas, e intensamente pontuadas. Podem aparecer isoladas ou em grupos entre as células dos diferentes tecidos. A forma apresentada pelas escleredes são variadas. Agora as fibras. As fibras são células muitas vezes mais longas que largas, com as extremidades extremamente afiliadas. Volume reduzido devido à presença de paredes secundárias espessas, com variado grau de lignificação e poucas pontuações. As fibras geralmente ocorrem em feixes. As fibras atuam como elementos de sustentação nas regiões do vegetal que não mais se alongam. Perdão. Tal como as escleredes. As fibras têm ampla distribuição no vegetal, podendo ser classificadas artificialmente em fibras xilemáticas, quando ocorrem junto com os elementos do xilema, e fibras extraxilemáticas. Origem e desenvolvimento das escleredes e das fibras. É um conteúdo extra. A origem e o desenvolvimento das escleredes longas e ramificadas e das fibras envolvem notáveis acomodações intercelulares e sugerem a existência de um determinado grau de independência na diferenciação dessas células em relação às células vizinhas. As escleredes isodiamétricas e as macroescleredes podem se diferenciar a partir de células do parênquima, apenas com a deposição de paredes secundárias espessadas após o crescimento da célula. Nas escleredes alongadas e ramificadas, as extremidades das células em crescimento começam a invadir, não apenas os espaços intercelulares, como também forçar o caminho entre as paredes de outras células, crescimento intrusivo. Assim, vão se estabelecendo novos contatos e as escleredes podem atingir dimensões muito maiores que as das células vizinhas. Nessas escleredes, bem como nas fibras, a deposição e o espaçamento da parede secundária pode se iniciar primeiro na região central da célula, enquanto as extremidades ou ramificações permanecem ainda com suas paredes primárias delgadas, capazes de continuar o seu crescimento intrusivo. Na maioria das escleredes e das fibras, o protoplasto desaparece com o desenvolvimento completo das paredes secundárias dessas células. No entanto, a presença de numerosas pontuações em alguns tipos de escleredes de fibras indicam que essas células podem manter o protoplasto vivo enquanto necessário. Agora eu vou estar falando sobre o parênquima. Então, vamos lá. O parênquima. No vegetal, esses tecidos são agrupados em três sistemas: sistema dérmico, sistema vascular e sistema fundamental. Os tecidos pertencentes ao sistema fundamental são parênquima, colênquima e esclerênquima. O parênquima será o foco do nosso estudo. As células do tecido parênquimático são geralmente isodiamétricas
Entretanto, o formato pode variar. Apresentam comumente paredes primárias delgadas, porém, algumas vezes as paredes podem se lignificar. No parênquima, com paredes primárias, ocorre a presença de campos primários de pontuação. Os vacúolos geralmente apresentam-se bem desenvolvidos nessas células. Uma característica importante desse tecido é a presença de espaços intercelulares formados pelo afastamento das células em virtude da dissolução da lamina média. Esses espaços recebem o nome de espaços esquizógenos. O parênquima é um tecido compositor. É um tecido composto por células vivas com propriedades merixtemáticas, ou seja, possuem capacidade de divisão celular. Graças a essa propriedade, são muito importantes para a planta e nos processos de cicatrização. Esse tecido está relacionado com as mais variadas funções no vegetal, entre elas o armazenamento de substâncias, fotossíntese, secreção e transporte. O tecido parênquimático é encontrado em todos os órgãos da planta, na raiz e caule. Esse tecido é encontrado formando o córtex e a medula. Nas folhas é encontrado formando o mesófilo. O parênquima pode ainda estar associado com os tecidos vasculares. Classificação. O tecido parênquimático pode ser dividido em 3 tipos: parênquima de preenchimento, parênquima clorofiliano e parênquima de reserva. O parênquima de preenchimento é formado por células de tamanhos e formatos variados, encontrado formando córtex e medula de caule, raízes, pecíolos da região da nervura das folhas. O parênquima clorofiliano está relacionado com a capacidade de fotossíntese da planta, portanto, possui grande quantidade de cloroplastos, é encontrado principalmente em folhas e, nesses órgãos, possui grande capacidade de responder a variações do meio. O parênquima clorofiliano pode ser classificado em palissádico, lacunoso, regular, plicado e braciforme. O parênquima palissádico apresenta altas e possui pouco espaço intercelular. O parênquima lacunoso, ou esponjoso, tem por características celulares de formato irregular e presença de espaços intercelulares. O parênquima regular apresenta células com formato arredondado. O parênquima aplicado apresenta células com reentrâncias. O parênquima braciforme possui células com projeções que delimitam lacunas. Parênquima de reserva. Tem por função principal armazenar substâncias. Ele pode ser classificado de acordo com a substância que armazena em parênquima mamífero, aerífero e aquífero. O parênquima amilífero apresenta células que contêm grãos de amido, podendo ser encontrado, por exemplo, em batatas e mandioca. O parênquima aerífero armazena ar nos espaços intercelulares e é encontrado em plantas aquáticas. O parênquima aquífero, por sua vez, encontrado em plantas suculentas, tem por função armazenar água. E agora, por último, eu vou estar falando sobre o xilema. Então, vamos lá. Bom, nessa foto que foi dada ao grupo, podemos observar o caule da maioria das monocotiledôneas, pois os feixes vasculares estão distribuídos e dispersos no tecido fundamental. Nessas plantas, o crescimento do caule, em geral, cessa com a maturação dos tecidos primários, não ocorrendo crescimento em espessura, denominado de crescimento secundário. Os tecidos responsáveis por esse crescimento são os meristemas laterais, chamados de câmbio vascular e filogênio. Mas, nesse trabalho, daremos ênfase ao feixe vascular xilema. Protoxilema e metaxilema. Aqui, não sei se aqui dá para ver aqui pela fotinha aqui, mas estão perto das beiradinhas aí. Tá. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas só foi possível devido às inúmeras adaptações que elas desenvolveram para se adaptarem ao novo ambiente. Para isso, desenvolveram um sistema de distribuição interna de água e nutrientes, tecidos vasculares, um sistema de absorção da água do solo, raízes, e de um sistema de revestimento para evitar a perda excessiva de água, epiderme cutinizada.
A distribuição de águas e nutrientes na planta é feita através do sistema vascular, que é constituído pelo xilema e floema. A distribuição de água e nutrientes na planta é feita através do sistema vascular, que é constituído pelo xilema e floema. Os tecidos vasculares são classificados em primários e secundários. Os tecidos vasculares primários são formados a partir do procâmbio, durante o crescimento primário da planta. E os tecidos vasculares secundários são formados pelo câmbio vascular, durante o crescimento secundário do corpo vegetal. Mas neste seminário, daremos ênfase ao xilema. O xilema apresenta 3 funções principais, os quais são realizadas por cada um dos 3 tipos celulares presentes no tecido: condução de água e solutos. Função realizada pelos elementos traqueais, armazenamento de substâncias, realizada pelas células de parênquima e algumas fíbricas, e sustentação, função desempenhada pelas fibras. Composição do xilema: elementos traqueais, traqueídes e elementos de vaso, células de parênquima e fibras. Nesse momento, vamos nos ater à caracterização dos elementos traqueais. Os elementos traqueais são as células mais especializadas do xilema e são células responsáveis pela condução da água e dos sais minerais. Essas células são alongadas de paredes secundárias, espessadas e lignificadas, com pontuações variadas e são células mortas na maturidade. Existem 2 tipos de elementos traqueais: as traqueídes e os elementos de vaso. As traqueídes são consideradas mais primitivas que os elementos de vaso e constituem o único tipo de elemento de condução na maioria das pteridófitas e das gimnospermas. As traqueídes são células de condução imperfuradas com numerosas. As traqueídes são células de condução imperfuradas com numerosas pontuações entre as paredes comuns, por onde a água passa de uma célula a outra. Essas células combinam as funções de condução e de sustentação. As pontuações observadas nas paredes das traqueídes geralmente são do tipo areolada. Quando a membrana de pontuação apresenta um espessamento na sua região mediana, a pontuação é denominada pontuação areolada. Essas pontuações são comuns nas coníferas. O fluxo de água no interior das traqueídes se faz principalmente no sentido longitudinal, podendo ocorrer também o fluxo lateral entre as traqueídes vizinhas. A água passa de um traqueíde para a outra através das membranas de pontuação. Dessas pontuações areoladas, a membrana de pontuação é o conjunto formado pelas paredes primárias de 2 células contíguas, mais a lamina média entre elas. Os elementos de vaso. Os elementos de vaso são considerados derivados das traqueídes e a grande maioria das angiospermas apresentam elementos de vaso além das traqueídes para a condução da seiva do xilema. Os elementos de vaso são células com perfurações em suas paredes terminais ou laterais. Essas células comunicam entre si dessas perfurações, que são regiões completamente abertas, desprovidas de parede primária e secundária. Os elementos de vaso se dispõem um sobre o outro em séries longitudinais, formando longos tubos de comprimento variado. Os vasos do xilema, por onde a água flui livremente através das perfurações entre eles. Essas perfurações, comumente, ocorrem nas paredes terminais dos elementos de vaso, mas podem estar presentes também nas suas paredes laterais. A parte perfurada da parede é chamada de placa perfurada. Uma placa de perfuração pode apresentar uma única perfuração, constituindo uma placa perfurada simples, ou pode apresentar várias perfurações, formando uma placa perfurada múltipla. É interessante destacar que, funcionalmente, os elementos de vaso são mais eficientes no transporte do que as traqueídes, pois a água e os solutos podem fluir sem impedimento entre as células, uma vez que a placa de perfuração das paredes terminais conecta as células e forma um longo vaso sem obstrução. Nas traqueídes, a condução ocorre de célula a célula, passando pelas pontuações areoladas.
Embora o transporte de água e soluto seja realizado pelos elementos traqueais, podemos citar que esse transporte é realizado por essas células a longa distância, sendo que o transporte a curta distância é realizado pela célula a célula, via campos de pontuação primária, pelas células de parênquima do xilema. Vamos falar agora sobre as fibras. São células mortas na maturidade, longas, com paredes secundárias espessas e lignificadas. O espessamento das paredes das fibras é variado, mas geralmente elas são as mais espessas que as paredes dos elementos traqueais. As pontuações formadas nas paredes das fibras podem ser simples ou areoladas. Em algumas espécies, as fibras podem desenvolver paredes transversais finas após a formação das paredes secundárias, dando origem às fibras septadas. Usualmente, essas fibras septadas retêm seu protoplasma quando maduras, isto é, são células vivas e possuem função semelhante ao do parênquima, armazenando substâncias. Se o xilema mantém fibras vivas, o seu parênquima é muito escasso ou até mesmo ausente. Parênquima. O parênquima do xilema geralmente funciona como um tecido de reserva, armazenando amido, óleos e muitas outras substâncias de funções desconhecidas. No xilema primário, as células parênquimáticas se dispõem longitudinalmente ao longo dos elementos traqueais. Quando os vasos do xilema ficam velhos ou sofrem alguma lesão, as células do parênquima axial ao seu redor podem emitir projeções para o interior desses elementos de condução. Divisões do xilema. Xilema primário, protoxilema e metoxilema. O xilema primário é dividido em protoxilema e metoxilema. O protoxilema é o primeiro xilema a se diferenciar no corpo primário da planta, que ainda não completou seu crescimento e diferenciação. Portanto, ainda está em alongamento. No protoxilema, os elementos de vaso apresentam diâmetro pequeno e parede celular depositada em pouca quantidade, descontinuamente. Essas regiões da célula que apresentam somente a parede primária fazem com que a célula acompanhe o alongamento do órgão, uma vez que a parede primária é extensível. O metaxilema inicia a diferenciação no corpo primário da planta tardiamente ao protoxilema, mas ainda consegue acompanhar o crescimento, porque amadurece, ou seja, deposita parede secundária nos elementos de vaso. Quando já não há mais crescimento primário, o depósito de parede secundária nos elementos de vaso, portanto, ocorre de forma mais abundante, pegando todas as células da parede, todas as paredes da célula, sendo ausente em regiões de conexão intercelular. Os tipos mais comuns de depósito de parede secundária são pontuado e escalariforme. Escalariforme. Uma vez que se diferenciou tardiamente o elemento de vaso do metaxilema, pode alongar-se mais que aqueles do protoxilema e, portanto, o diâmetro da célula é maior. Xilema secundário. O xilema secundário é a matéria-prima para a indústria moveleira, a construção civil e a extração de celulose. O xilema secundário e o primário apresentam os mesmos tipos celulares. A diferença entre eles está apenas na disposição das células. O xilema primário apresenta células apenas no eixo axial, e o xilema secundário apresenta células no eixo axial e radial.